Oi, gente, vamos para nossa história de hoje. E o nosso ET, o ET Bilu, ele vai participar dessa história, porque a gente ainda não sabe do que se trata essa história. E aí no final vocês vão poder me dizer, escreve aí nos comentários, curte, compartilha, aciona o sinalzinho, que faz um tempinho já que a gente não coloca nenhuma história para vocês, né? Na verdade, me enviaram essa história e pediram para não falar o nome das pessoas que vivenciaram isso, tá, gente? Então nós vamos mantendo sigilos e as pessoas estão com nomes fictícios aqui, tá? Vamos começar? Suruano, superstição ou uma história verdadeira de abdução? A lenda do Suruano, tá, gente? Dizia que, por onde ele passava, deixava um rastro de poeira e de muito medo entre os habitantes. Por quê? Onde ele passava, sempre desaparecia algo do local. Gente, sabe o que isso aqui tá parecendo? A lenda do Saci, né? Porque, ó, tá dizendo assim que por onde ele passava, ele deixava um rastro de poeira, né? Já imagina aquele tornado lá de vento e um Saci passando e pegando. Só que o Saci some com as coisas, né? Enfim, vamos continuando. Podia ser pequenos animais, ferramentas, utensílios domésticos, destelhamento das casas e, segundo os moradores daquela antiga região, até humanos eram abduzidos pela força e barulho que provocava o seu redemoinho. Ó, ele tá vendo? Aí, ó. Eu, ET, eu acho que não é você não, hein? Acho que mandaram essa história aqui, acho que não é ET não, acho que é Saci. Bora continuar. A pessoa tá explicando, tá, gente? O Suruano era uma criatura sobrenatural em forma de ventania, semelhante ao redemoinho da história do Saci Pererê. Olha só! Mas o incrível dessa história, Isabela, é que por volta do ano de 1980, eu convivia em um lugarejo que vivia umas 50 famílias, quase todos parentes e descendentes de uma mesma linhagem familiar que nasceram e foram criados nessa aldeia de costumes primitivos, lembrando um reduto de nativos indígenas sem nada além do limite do quintal onde viviam. Então eles acreditavam e temiam de todo ser sobrenatural. Então, gente, a pessoa tá me falando que isso aqui, essa cidadezinha, né? Aconteceu essa cidadezinha. Ah, tá. Ele tá falando que em 1980 essas famílias moravam, né, nesse lugar. Então eles, como era pessoa do interior, eles acreditavam fielmente em coisas sobrenaturais. Então eles acreditavam muito em lobisomem, em mula sem cabeça, que é o que ele tá colocando aqui. Em saci, cobra que cuspia fogo e etc. Mas o que eles mais temiam era o suruano. Ah, tá. Então tá falando que essa história vem desde 1980, que essa história está se arrastando desde 1980, tá? Nessa cidadezinha no interior, e que eles acreditam até hoje fielmente nessas histórias de lobisomem, de saci, de bicho sem cabeça, cavalo sem cabeça e etc, tá? Aí agora ele vai contar a história. Viviam da agricultura doméstica e da exploração do carvão vegetal, muitas vezes entregue gratuitamente para os exploradores. Então, para você ver como a cidadezinha era bem interior, né, gente? Porque eles viviam realmente, assim, de coisas domésticas e exploração de carvão vegetal deles mesmos, que eles tinham, né, na cidade. Tá. Então, agora ele vai contar a história. Ó, neste local, peço que, por favor... Obrigada, gente. Desculpa que os gatos estão assanhados hoje. Peço que, por favor, não revele os nomes originais das pessoas, porque eu coloquei apenas os fictícios para a gente poder compartilhar com você a história. Tá, então neste local eu conheci João, que era casado com a Marisa, e eles tiveram um filho que deram o nome de Pedro. Tá, João e Marisa moravam e viviam em um casebre que a única fonte de energia era lenha e querosene, nada mais. Então já começa por aí, né? A cidadezinha era tão antiga que não tinha nem luz elétrica. Tá. Em resumo dessa história que passo a contar, foi narrada pelo próprio João e confirmado pela esposa Marisa. Ok? Preciso tirar esse negócio aqui da minha tela, gente, senão eu não vou conseguir falar pra vocês. Sai, filho. Isso. Tá. Tchau. Ok. Certa noite,
Marisa e João acordaram assustados com o barulho da ventania, que entrava pelas janelas, portas e fazendo voar a precária o quê? Precária cobertura do casebre. Não tiveram dúvida, era o suruano de passagem. Ah tá, gente, porque assim, vamos recordar lá no comecinho da história que eles falam que o suruano é uma ventania forte, né, que vem e que acaba causando necessariamente um devaneio no lugar, né? Então ele leva o que tiver no meio do caminho, certo? Então, só para explicar para vocês. Então, esse casal foi acordado de noite com o barulho da ventania que entrava pelas janelas e portas, fazendo voar tudo, precária a cobertura do casebre, né? Então, você vê que a casa era bem humilde. E aí não tinha dúvida porque eles achavam que era o suruano que estava passando ali, ok. Então, eles tinham muito medo desse tal de suruano, hein, gente? O medo de João e Marisa era tanto que não pensaram duas vezes e se enfiaram debaixo da cama, o único lugar que se sentiam protegidos. Imagina você dormindo de madrugada. Aí você escuta uma ventania, porque às vezes tem aquelas tempestades de madrugada, né? Tipo, eu apago e não escuto nada. Mas imagina só, você tá dormindo, aí de repente você escuta um barulho, um assobio, uma coisa doida assim, que você fala, eita, o que é isso? E aí você vê, vou me esconder. Não vou nem querer saber o que é, vou me esconder, porque os outros, o mundo é que lute. E aí você se enfia debaixo da cama, fica escondidinho lá. Pois é, foi isso que Marisa e João fizeram, tá, gente? Eles ficaram escondidos embaixo da cama, eles não pensaram duas vezes, já imaginaram que era o senhor suruano e se esconderam para se proteger. Então, acho que você não tem nada a ver com isso, viu, ET? Aí, passando toda aquela tormenta, né? Então, passando a ventania, né? Que eles se assustaram lá. Marisa sai debaixo da cama e corre para o berço onde deveria estar o filho. Nossa, gente, eles não tinham falado que tinha um filho pequenininho. Eles tinham um filho de 6 meses de idade, que para sua surpresa e desespero de Marisa, o menino não estava no berço. Oh, chocada. Gente, ok, o menino sumiu do berço. Será que foi o Saci que passou e levou ele? Doido, hein, gente? Nossa, que louco. Tá bom, então vamos continuando com a história. Que eu quero ver o que aconteceu aqui. Tá. Aí, somente com a luz da lamparina, que eles vasculharam todos os cantos do casebre e nada do filho, nem choro se ouvia do menino. Chururu. Uau, já pensou, gente? Já pensou? Nossa, eu me imagino a situação, eu ia ficar desesperada. Eu não sei nem o que eu ia fazer, acho que eu ia desmaiar, ia chamar, não sei, gente. Imagina seu filho sumido dentro do berço, através de uma ventania que foi do nada assim que apareceu. Somente com a luz da lamparina, então eles foram lá e viram que o Surano... Então, tá, aí eles... Marisa gritava desesperadamente, o Suruano levou nosso filho. Então, ela gritava desesperadamente, em choros e prantos, Suruano levou nosso filho. E agora, marido, o que vamos fazer? João ficou estático, não tinha reação. Ele só ficava pensando... O que aconteceu? Eu também ia ficar pensando isso, né? O que aconteceu? Realmente, trancar as portas, né? Mas lembrando que o Suruano abriu as janelas, ventania e levou tudo embora. Na verdade, ele faz desaparecer as coisas, né, gente? Que é o que ele tá falando aqui. Ok. No dia seguinte, os moradores do lugarejo se uniram e foram procurar o menino, mas sem nenhuma esperança, pois nada na cabeça deles havia esperança. A única coisa que tinha dentro deles era que o Suruano tinha levado o filho. Já pensou? Eles chamaram a polícia, chamaram os vizinhos, foram procurar, aumentou o quê? Foram feitas investigações aos redores e não havia vestígio da criança de 6 meses de idade. A criança tinha evaporado do berço. Apenas só se sabia que naquela noite tinha tido uma ventania muito forte, onde abriu portas e janelas. E não tinha acontecido só isso na casa deles, tinha acontecido isso na casa de outras pessoas também. Porém, somente na casa desse casal é que havia sumido essa criança de 6 meses.
Passados uns 15 dias, João e Marisa foram visitar a mãe de João, que morava a uns 4 quilômetros de distância. Chegando na casa da sogra, avistaram Dona Carmen, lembrando que é nome fictício, tá, gente? Tirando o leite da cabra. Marisa vai de encontro da sogra para dar uma triste notícia do desaparecimento do seu netinho. Então, imagina, a filha foi lá falar para a mãe que o menininho tinha sumido, porque a mãe morava a uns 4 quilômetros de distância da casa dela. E Dona Carmen, sem entender o que estava se passando, disse para o filho e a nora: Como assim ele sumiu? Ele está dormindo aqui na caminha que eu fiz para ele no chão, lá no quarto. João e Marisa ficaram estagnados, olharam um para o outro sem entender absolutamente nada. Afinal, fazia alguns dias que o menino havia sumido, já havia 15 dias que o menino havia sumido, né? E não havia notícia. O coração de Marisa já estava totalmente desacreditado. E mais ainda quando ouviu a mãe falar que o menininho estava dormindo na cama que ela mesma fez no quarto dela. E que desde que o menino foi deixado no terreiro, era um terreiro? Ou é na casa da mulher? Acho que é na casa, né, gente? Que ela cuidou do menino com leite de cabra. Tá. Aguardando que eles viessem buscar. Gente, tá, ok, vamos continuar. Marisa e João foram correndo até o quarto e não acreditavam no que estava vendo. O seu filhinho de 6 meses estava deitado e dormindo no quarto de sua mãe, como se nada houvesse acontecido. Marisa, óbvio que, mesmo desesperada, seu coração ficou feliz e aliviado, afinal, o seu filho ela havia encontrado, sendo que não havia pistas, né, do que havia acontecido com o menino. Só se lembra dessa tal ventania, que chamamos de suruano aqui na nossa cidade. Ok. Então, gente, essa foi a história de hoje, uma história pequena, mas que eu vou deixar para vocês esta pergunta. O suruano, ele é uma superstição? Ele é uma abdução? O que você acha que é esse tal de suruano, gente? Porque assim, a criança desse casal, ele sumiu 15 dias, tá? Assim, desapareceu. E depois foi reaparecer na casa da avó, né? Como se nada tivesse acontecido. Foi deixado, na verdade, gente, essa criança foi deixada na porta, né, da casa da avó. E a avó, ao acordar, foi abrir a porta e viu o menininho lá encolhidinho na porta. E ela pegou e ela achou estranho e recolheu. E assim, lembrando que essa cidade, tá? É uma cidade do interior bem antiga, né? Então isso aqui aconteceu há muito tempo que ele falou aqui. Então naquela época não havia telefone, nem internet, nem essas coisas que hoje em dia tem, né? Que é de fácil acesso para a gente poder estar falando com a pessoa. Então apenas a mãe ficou aguardando a visita da filha para ela ficar ciente de que o filhinho dela estava lá na mão dela. Então, gente, isso é um caso assim que realmente tô chocada, porque a gente sabe, né, nessa parte espiritual que as coisas somem, mas também tem essas coisas de abdução, né, onde tem pessoas que falam, confirmam que foram abduzidos. Então, ET, você entrou nessa história, hein, ET Bilu? Pois é, eu pensava que o ET Bilu não ia participar da história, mas ele participou da história sim. Porque agora vem, será que foi abdução? O que você acha? Fala pra mim. Ele acha que foi uma coisa sobrenatural fora do normal. Ele acha que a criança pode ter sido sim, ó, ter sido pega por seres do além e terem sido levados para outro lugar. Na verdade, ele tá falando pra mim que ele acha que a criança foi pega para ser estudada, viu, gente? Então, você acredita nisso? Essa foi a nossa história de hoje. Curte, comente, compartilhe e não deixe de ativar o sinal para as nossas próximas histórias, tá bom? Belinha não é famosa não, gente, mas eu vou gostar muito de ler a sua história aqui. Assim como esta pessoa que compartilhou a história, mandou por um e-mail nosso, né? Ela escreveu uma história curta, apenas para dizer o ocorrido que aconteceu, que foi com uma pessoa
que trabalhava com ela que isso aconteceu, tá? E assim, trabalhava com ela assim, ela estava morando nessa cidade, então assim, ela acompanhou este ocorrido, tá? Por quê? Porque as pessoas, logo que essa pessoa foi morar nessa cidadezinha, as pessoas falavam assim, ó, toma cuidado com o suruano, toma cuidado com não sei quem, porque eles acreditavam fielmente nessas lendas, né? E a pessoa desacreditou disso. E aí, bem uns dias depois, aconteceu essa ventania que fez o filho de um funcionário desta pessoa sumir. Então, será que veio para comprovar, veio para mostrar que as pessoas podem ser abduzidas, elas podem ser levadas para outros planos, serem estudadas, retornar como se nada tivesse acontecido? Não sei. Fica aí essa questão em aberta, tá bom, gente? Beijo para vocês e até a nossa próxima história.